Boa noite. Aleluia. Tudo bem com vocês? Semana foi boa? Vai ser melhor ainda essa, em nome de Jesus. Abre comigo, por favor, no livro de Efésios, capítulo 4. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Faz assim com a mão, se você está nos visitando. O Fábio aqui, irmãos lá no fundo. Que coisa boa. Você pode ficar em pé, por favor? Fique em pé para os irmãos verem vocês aqui. Aleluia. Está o Tiago também, que quer ser meu genro. Todo jeito, tentando. Está namorando, está no caminho, né? Vou dar uma salva de palmas para esses irmãos. Aleluia. Sejam bem-vindos, viu, queridos? Já passaram? Alguém passou uma fichinha para vocês? Quem recebeu uma fichinha para você preencher? Alguém recebeu? Todos receberam? Receberam? Aí no fundo, receberam? Amém. Nós temos aí o contato de vocês, também está orando. Prazer ter vocês aí. Você que está aí do lado desses irmãos, dá um abraço nele, cumprimenta ele, fala para ele, seja bem-vindo. Essa casa, fonte da vida, está aqui para servir você, para te abençoar, né? Para você ser abençoado e também de ser um abençoador, em nome de Jesus. Efésios capítulo 4. Aleluia. Tivemos ontem em São Paulo, no nosso curso que fazemos lá com o apóstolo, com a Bispa Rúbia, o Revivar, foi muito bom. E à tarde tivemos lá para lançamento do livro da Bispa Rúbia, No Vale da Sombra da Morte. Livro muito bom, tão bom e tão forte a história, porque é uma história verídica, né? Que o bispo Davi passou, um acidente de carro que ele teve, foi desenganado, mas Deus fez um milagre na vida dele. Uma história de, como diz a Bispa Rúbia, uma história triste, mas não é uma história de derrota, é uma história de vitória, graças a Deus, né? Assim que pudermos, a gente vai estar trazendo esses livros aqui também para vender, para vocês comprarem. E a Bispa Rúbia, por conta desse livro, pela repercussão que está nesse livro, ela foi convidada para estar no programa do Ronifon. É Ronifon ou Ronivon? Ronivon, então é esse aí. Quem é da época do Ronivon, quando ele cantava ainda, né? Eu falei lá em casa, o Guilherme, meu filho, quem que é esse aí? Isso é das antigas, né, irmão? Mas ela foi convidada para estar lá dando uma entrevista. E também, essa já é mais nova, né? No programa da Eliane, do SBT, também vai estar. Assim que marcar a data certinho, nós vamos estar passando para vocês também, para assistir. Vamos estar orando, né, por ela, pela Bispa Rúbia. Isso é um momento importante para nós, mas eu sei que muitas pessoas serão tocadas por essa história, né? Que é uma história de vencedor mesmo. Isso, Davi, um homem de Deus, uma palavra ungida, abençoada, líder, junto com os irmãos aí do Pedras Vivas. Graças a Deus por tudo isso. Efésios 4, versículo 20. Vamos pegar só o versículo que eu quero. Versículo 26. 26 e o 27, dois pequenos versículos. Ele diz assim: quando vocês ficarem irados, só uma pergunta aqui, alguém aqui fica irado? Quem fica muito irado? Deixa eu ver. Gente, sério mesmo? Mas quem fica de verdade, fica irado que às vezes perde a cabeça? Deixa eu ver. Meu Deus do céu, desse jeito vocês ficam, irmão? No trânsito, alguém fica irado no trânsito aqui? Mas aí não xinga não, né? Sem xingar. Deus nos dá a liberdade de ficar irados. Difícil não ficar, né? No dia a dia, a gente vê tanta situação, né? Que a gente vive, trânsito, fila. Você já pegou uma fila, tipo assim, do açaí? Que está assim umas 20 pessoas na sua frente, aqueles carrinhos assim, tudo cheio, às vezes o cara ainda leva um e a esposa mais um, né? E o filho ainda carrega, as crianças ainda carregam mais um carrinho pequeno ainda para pôr as coisinhas deles lá, tá lá, aquele monte de gente. Aí vem uma senhora
e vai pegando da última, e vai falar assim, eu só estou com isso aqui, você deixa eu passar? Aí vai no outro, eu só estou com isso aqui, você deixa eu passar? Aí chega em mim, eu só estou com isso aqui, você deixa eu passar? Se os da frente deixar, por mim tudo bem. Mas você fica pensando, é muita folga, né? Já tem o caixa rápido, mas você pensa, eu sou crente. Já tem pelo menos uns 10 ou 12 atrás de você que permitiu que ela passasse. Não vou fazer isso. Não, pode passar, vai, passa. Aí só tem 2 pessoas na sua frente, além dela. Chega na hora dela, ela passa uma coisa que custou acho que uns R$12, dá uma nota de 100. Aí o caixa não tinha troco, irmão. Era a minha vez. Não, minto, tinha um na minha frente, depois eu. O cara também, eu fiquei pensando, esse deve ser crente também. Não irou porque deve ser crente. E eu atrás, pensando, ia falar para ela, a senhora faz tudo isso, dá uma nota de 100. E o caixa não tem troco. Aí você fica esperando, né? Vai fazer o quê? Você é crente. Mas eu irei também, irmãos, irei. Mas não pequei, graças a Deus, né? Graças a Deus. Vai que eu podia falar de Jesus para ela lá fora depois, né? Ele diz assim, irai-vos, mas não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Sabe o que ele está dizendo? Irá, você pode irar, mas não peque. Ele diz, resolva todos os seus conflitos antes que o dia acabe, antes que você vai dormir. Não precisa levantar a mão, mas agora levanta a mão. Quantos casados tem aqui? Deixa eu ver. Casados, deixa eu ver. Agora não precisa levantar a mão. Quem de vocês já dormiu brigado com a sua esposa ou com o seu esposo, né? E às vezes a esposa, ela é abusada. Aí ela fica tocando o pé em você ainda, né? Tipo assim, eu estou aqui. Vamos resolver ou não vamos resolver a situação? Que é o certo a fazer. Porque ele está dizendo, não deixa passar nenhum dia. É lógico que num casamento fica mais fácil, porque se você dormir junto, ou então vai dormir na sala, ou em outro quarto, né? Mas se for dormir junto, vai ter que se resolver, senão vai ficar complicado. E quando é com pessoas fora, companheiro de trabalho, amigo, né? Ou qualquer situação que seja. Ele está dizendo, resolva. Não deixe esses conflitos ficar com você por tanto tempo, perdurar por tanto tempo. Mas resolva mesmo. Por algumas vezes, tivemos a oportunidade de ser o mediador, essa é a palavra, né? Porque você não é o juiz nem o advogado, você é o mediador de um conflito. Muitas vezes de casal, outras vezes de alguma situação mesmo. Aí você vai lá como mediador. Mas antes eu sempre falo o seguinte, nós vamos sentar lá para resolver. Você está disposto a resolver mesmo? Estou. Aí eu ligo para outra pessoa. Você está disposto a resolver mesmo? Ou vai sair mais briga? Não, estou disposto a resolver. Ou quando a pessoa fala assim, estou disposto, mas eu não sei se eu vou dar conta. Então eu digo, não, então vai orar mais, porque quando você estiver disposto a resolver, então nós sentamos juntos, e eu vou ser ali o mediador, para resolver esse conflito, essa situação, esse problema, porque se for para sentar, é para resolver. E o conselho aqui do apóstolo Paulo para nós é primeiro, ire, mas não peque, e resolva a sua situação. Porque aí entra outra questão que ele fala, e não deis lugar ao diabo. E aqui é onde realmente eu queria chegar. Hoje, pela manhã, o Bispo Ovídio falou sobre o Salmo 91, né? Começou ali. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra
do Onipotente dirá, meu refúgio, né? Meu baluarte, meu protetor. E ele trouxe isso como a proteção, esse lugar seguro, essa proteção nossa sendo a igreja. Igreja. E para nós que somos desta igreja, ou da fonte da vida, eu posso ter a certeza que existe uma cobertura espiritual sobre nós, uma proteção de Deus sobre nós. O sangue de Jesus que nos cobre, que nos esconde, que nos lava, mas nós estamos debaixo de uma proteção. As portas do inferno, ela não resiste, não é uma pessoa. As portas do inferno resiste quem? A igreja. Pega na mão da pessoa do seu lado, se estiver do lado de uma pessoa aí, de um crente, e fala para nós somos a igreja, né? Fala, conosco ninguém pode, né? Porque somos igreja. Há algo em nós. Sabe como é que eu vejo toda a situação? Eu lembro uma vez que eu estava no começo da igreja aqui, isso foi em 91, 92 já, e eu estava fazendo curso de obreiro, e eu tinha muitos sonhos ministeriais, muitas coisas, e eu fui para minha casa um dia, e eu comecei a orar por alguns países, eu não tinha um entendimento ainda, e comecei a orar diretamente, declarando diretamente para demônios, mas não era o tranca-rua, a pombagira, né? Esses dias estava transportando uma pessoa que estava fazendo oferenda, e eu fui conversando, ia para um trabalho de macumba lá, fazer oferenda, tinha lá champanhe, charuto, pinga, um monte de coisa, né? Um monte de presente para eles, né? E eu conversando ali, falei, você vai lá? Vou. Ela falou, você entende dessas coisas? Eu falei, entendo mais ou menos, um pouquinho entendo. Quem é que você recebe alguém? Não recebo, mas eu estou indo lá fazer a oferenda para o Exu Caveira, que é o Exu da morte, para a Pombagira e para o Zé Pilintra. É mesmo? Vai fazer para eles? Vou. Tá bom. E fiquei ali orando o Espírito depois. Eu falei, Deus guarda, né? E guarda com o teu sangue, não por causa desses demônios, mas eu fiquei pensando, depois disso eu fiquei pensando, Senhor, quantas pessoas, para quem não sabe, que às vezes eu faço alguns trabalhos com aplicativo de transporte, fiquei pensando, Senhor, já entrou nesse carro, mais de 30 mil pessoas, nesses últimos 2 anos, e eu sei que entrou nesse carro, bandido, assassino, pedófilo, prostituta, tudo quanto é tranqueiro que pode imaginar, traficante, que alguns tive a oportunidade de conversar, e outros que eu sei que são gente boa, e outros mais ainda, né? Porque são missionários, pastores, evangelistas, homens e mulheres de Deus, pessoas piedosas, pessoas bondosas, e graças a Deus por tudo isso. Mas que me traz paz nesse tempo todo, é saber que existe uma proteção de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Quando eu me levanto, eu sei que eu não estou sozinho, não importa se é de madrugada, se é de manhã, eu sei que o Senhor está comigo. Quando eu volto, eu sei que eu não estou voltando sozinho, o Senhor está comigo. E sabe por que eu tenho essa paz, essa certeza? Porque eu tenho uma aliança com a fonte da vida, com a igreja de Jesus. Porque graças a Deus, que eu entendi na minha vida o que é estar debaixo de autoridade. Só que aqui o apóstolo Paulo, ele está falando para crente, está falando para mim e para você. Ele diz, não deis lugar ao diabo. Então quer dizer que nós podemos dar? Sim, podemos dar lugar ao diabo quando eu saio fora dessa proteção de Deus. E eu vou dizer mais, eu saio fora porque eu quero sair. Eu não, né? Está amarrado, né? Porque a pessoa quer sair.
fica descoberto no mundo espiritual porque quer sair. Sexta-feira eu estava falando aqui com os jovens, com os adolescentes, com os dócimos, sobre os anjos, e eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo. Estava em São Paulo, fui numa reunião na Vila Olímpia, e me disseram que tinha um metrô, era andar um pouquinho, na época não tinha Uber ainda, né? Senão ficava fácil, mas não tinha. E eu comecei a andar, e eu fiquei pensando, esse negócio não é perto não, meu Deus do céu, já era umas 6 horas da tarde. E eu entrei, já estava chegando, depois já de mais de meia hora de caminhada, estava perto, razoavelmente perto, num lugar deserto, não tinha ninguém naquela rua, nem carro passava. Eu vi um homem vindo, mais ou menos uns 100 metros de mim, e quando estava um pouco mais próximo, ele agacha e pega uma pedra, e eu entendi uma coisa: ele está com medo de mim, e eu estou com medo dele. E eu pensei, eu não vou pegar pedra, porque eu tenho unção de Davi na minha vida, mas eu não vou pegar pedra porque eu sou ruim para tirar pedra sem o meu estilingue, né? E eu fui caminhando, e aquele homem ficou com a pedra assim. Aí eu pensei, ele não tem arma de fogo e nem faca para pegar pedra. Mirei ele, olhei e pensei, será que eu dou conta? Será que eu não dou? E eu com quase 2 metros de altura, né, irmão? Faixa preta em jiu-jitsu. Cheguei no último grau de Muay Thai já, sei lutar tudo. E fui chegando perto. Você acha que eu fiquei com medo? Quem acha que eu fiquei com medo? Claro que eu fiquei com medo. Mas sabe o que eu fiz? Orei. Falei, Deus, não sei quem que é aquele homem, tem misericórdia de mim, põe os seus anjos ao meu lado. Mas eu, de certa maneira, eu tenho uma valentia dentro de mim, desde criança. E eu falei, mas eu não vou mudar de calçada, eu vou ficar nessa calçada. Falei, se quiser, muda ele. E ele foi vindo, quando chegou mais ou menos daqui na porta, e ele com a pedra na mão, olhando para mim. Eu estava com uma mochila, já joguei a mochila para frente, para me ter mais uma proteção, né? Mas quando ele foi chegando perto assim, mais ou menos daqui na porta, sabe o que aconteceu? Ele saiu da calçada, foi para o outro lado. E eu fiquei pensando depois disso, Senhor, eu queria ter visto o mundo espiritual nesse momento. Porque eu fico imaginando os anjos do Senhor chegando para os demônios e falando, se ameaçar, vocês estão tudo no inferno, sai fora. E ele saiu. E ele saiu. Sabe onde que eu me tranquilizo, irmão? Porque eu sei que eu tenho a proteção do sangue de Jesus na minha vida, e eu tenho a proteção de Deus na minha vida, mas eu estou coberto por uma autoridade de Deus, através do apóstolo César, dos bispos, né? Da igreja aqui em Ribeirão Preto, o bispo Ovida, a bispo Soraya. Estamos debaixo de uma cobertura espiritual, que eu sei que me guarda quando eu saio, quando eu volto. Daniel, não vamos ler por causa do tempo, mas Daniel, quando ele tem aquela experiência de jejuar durante 21 dias, o anjo que esteve com ele disse assim para ele, Daniel, homem muito amado, muito valoroso, desde que aplicaste, conhecer e entender e a orar, são ouvidas suas orações. Desde que dia, irmão? Do primeiro dia. E ele fala, e eu vim por causa da sua oração. Mas aí ele conta para Daniel o que aconteceu. E nem sempre nós sabemos o que acontece no mundo espiritual. Nem sempre. Às vezes temos uma percepção, para mim, muito clara aquele momento, domingo passado, né? De entender que a nuvem de Deus está andando. O bispo Ovidio teve esse sentimento um monte, de que Deus está derramando do óleo, é algo novo acontecendo. Deus está nos levando para o melhor dele, como igreja.
Deus quer nos levar para o melhor dele, mas nem sempre nós temos uma percepção do que acontece no mundo espiritual. Mas o anjo explica para Daniel, e ele fala: Daniel, eu vim no primeiro dia, só que o príncipe da Pérsia, que seria um principado ali, né? Um principado que estava naquela região da Pérsia, resistiu aquele anjo com a resposta. Mas ele fala: aí Miguel, dos primeiros príncipes, Miguel, que nós entendemos ser o chefe do exército celestial, ele quis dizer assim: comprou a minha briga, e eu vim, e ele ficou lá na luta ainda, mas eu cheguei com a resposta. Quem crê que a resposta vai vir, né? Deixe os anjos lutar por você. Lá no Salmo 91 diz assim: porque você me ama, porque você me teme, eu coloco um anjo para te guardar, para te proteger. Você sabia que você tem anjos que te protegem? Anjos que nos guardam. A Fonte da Vida tem um monte de anjo que é agregado a esse ministério. Eu não sei quantos são, mas são muitos. Um monte de anjo. Você tem um monte de anjo que está contigo. E como eu estava falando, no começo estava esquecendo, eu lá com os meus 17, 18 anos, fui orar. E comecei a dar ordem a principados, né? Demônio que tá oprimindo a África, né? Direto assim, poderoso eu, né? Declarando assim, e fui dormir. E tive um bom tempo ali de oração, estava em jejum. Só que no outro dia eu acordei com febre, muita febre. Mas ainda assim eu fui trabalhar, trabalhei o dia inteiro com febre. Nunca gostei de perder serviço, fui trabalhar, voltei para a igreja, e como Deus sabe o que nós estamos passando, nossa igreja ficava aqui na Visconde de Auma, no comecinho. Era um culto esse culto de quarta era de terça antigamente. O pastor começou o culto, e ele diz assim: eu sinto, antes de começar, eu queria chamar você que está com dor, que está doente, ou que está com algum problema, quero orar por você. Porque eu sinto que tem uma opressão, uma coisa assim estranha. E eu fui lá, recebi oração, a igreja era pouca gente ainda, recebemos oração, foi mais um ou outro lá, e voltei para o lugar, e depois começou a tocar uma canção. Naquela época cantava aquelas músicas mais antigas, né, porque era a música da época, e eu sempre gostei de pular, e eu de repente estava lá pulando, né, Jeová é o seu cavaleiro. Aí eu parei, não sei se olhei, foi para o Fabinho, se foi para a Lislene, o Eduardo não sei se já estava lá, olhei e pensei assim: uai, como é que eu estou pulando aqui? Cadê a febre? Cadê a dor de cabeça? Aquele dia eu entendi duas coisas: tem guerras que eu travo junto com a igreja, mas a proteção da igreja é que me guarda do maligno. Se não for a igreja, eu estou, como é que fala? Vulnerável à ação do maligno. Por isso eu preciso estar na igreja. Por isso eu preciso entender: Senhor, eu não posso dar lugar ao diabo. Não vou dar lugar ao diabo pecando quando eu irá. Eu não vou dar lugar ao diabo quando sem resolver as minhas questões, os meus conflitos. Não vou dar lugar, porque Deus fez algo muito grande para mim. Eu faço parte da igreja. Eu tenho e todos nós temos um chamado de Deus. Talvez o chamado não seja para ser um ministério de sacerdócio, mas todo mundo tem chamado. Você tem, eu tenho. Todos nós podemos servir ao Senhor. Todos nós devemos servir a Deus. Então eu não vou dar lugar ao diabo. E preciso entender que nessa batalha que eu tenho, ou se eu ainda não recebi aquilo que eu preciso, não é porque eu estou no lugar errado, não. É porque Deus quer me ensinar
a buscar a Ele. Quero que se abra comigo, por favor, no livro de Lucas. Quero ler e terminar com esse texto. Lucas capítulo 18. Volta aí um pouquinho. Versículo 1. O Senhor Jesus diz assim, enquanto você acha. Lucas 18, versículo 1. Ele diz: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema Deus, e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus, ele está nos dando aqui um exemplo. Ele fala: havia uma mulher que precisava de justiça, ela era viúva, ela não tinha condições, mas ela entendeu que ela precisava de fazer algo, importunar o juiz daquela cidade, ou daquela comarca, daquele fórum, para que ele fizesse justiça. Então o que ela fez? Onde mora o juiz? Mora em tal lugar. Então ela ia lá na porta do juiz, quando ele saía de manhã de casa: ô seu juiz, o senhor está bom, doutor? Lembra de mim? Depois ela corria para o fórum. Quando ele saía para almoçar, ela lá: ô senhor doutor juiz, olha eu aqui. E assim foi, até que ele fala assim: eu não me importo com os homens, eu não temo a Deus, mas única e exclusivamente porque essa mulher está me importunando, me enchendo a paciência, eu vou fazer justiça para ela. Aí Jesus entra na história de novo e fala: ouça o que diz o juiz. Isso para mim, porque ele fala assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam Ele de noite? Fará e depressa. Sabe quando é que é esse depressa aqui, irmão? Quando eu entendo o que eu preciso fazer como cristão. Senhor, eu estou na igreja, eu iro de vez em quando, mas eu não peco, eu não estou dando lugar ao diabo, estou protegido pelo sangue de Jesus, estou protegido pela unção que há sobre a igreja, sobre a fonte da vida, sobre o apóstolo, sobre os bispos, sobre os pastores, está tudo certo. O que falta para que eu alcance a resposta? Clamar. Quanto mais eu clamo, mais rápido vem. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Não, ele fala: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clama a Ele. A resposta daquela mulher viúva não foi porque ela era viúva, foi porque ela oportunou aquele juiz o tempo todo, até que ela viu que ele trouxe a resposta que ela precisava. Agora, que cristão que você quer ser? Que crente que eu quero ser? Qual é a velocidade da minha resposta? Qual a velocidade da resposta que você quer ter? Uma coisa, irmão, é viver debaixo da misericórdia. Sabe o que é misericórdia de Deus? O sol, ele vem para o justo e para o injusto. Você está aqui na igreja agora, infelizmente, quantas pessoas não estão praticando assalto, infelizmente às vezes até matando, fazendo coisas absurdas. Mas se tiver sol amanhã aqui em Ribeirão Preto, o sol não vai ser só para mim e para você, vai ser para esse cara injusto também. E se tiver chovendo, não vai ser só para mim e para você, vai ser para esse cara injusto. Sabe por que é isso? Misericórdia. O que move essa ação de Deus? A disposição que eu tenho de clamar. Não é que o Senhor, Ele literalmente está dizendo assim: quer resposta rápida para a sua oração?
Então clama a Deus. Então busca a Deus. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você busca a Deus por dia? Qual a sua disposição? Não é vida financeira, então eu vou estar no culto amanhã de novo. Quando o filho daquela mulher que Eliseu orou, ela não podia ter filho, ela engravidou, o menino se tornou adolescente e veio morrer, era um sábado, não era sábado, e o marido não sabia da história, e ele fala, você vai estar com o profeta hoje? Hoje não é dia. E ela disse, não, está tudo bem, deixa eu. E ela vai ter com o profeta, por quê? Porque ela precisava. Porque ela precisava de uma resposta, de um milagre. Você sabe o que aconteceu? Eliseu foi até lá, aquele garoto ressuscitou. A pressa da resposta está na disposição que eu tenho de buscar a Deus. Quem quer aumentar seu nível de intensidade com Deus? Quem quer aumentar? Levanta as mãos, Deus está te vendo, né? De leitura da Bíblia, de oração, de busca. E ir lá no monte orar, irmãos, para mim, sinceramente, é uma alegria, é um prazer, é um momento muito agradável, mas é um momento também que eu posso colocar diante de Deus as minhas causas. Orar, seja aqui no meu escritório, seja no meu quarto, seja no carro, onde for, é o momento que eu tenho de colocar diante de Deus. Mas todo dia você fala a mesma coisa, eu falo, Deus olha para mim, faz justiça, traz resposta. E eu quero aumentar essa velocidade da resposta de Deus para mim, porque certamente Deus não vai me fazer esperar. Quantos creem que Deus não vai te fazer esperar? Então fique em pé, por favor. Querido, se você está na igreja, se você não está pecando quando ira, se você está resolvendo seus conflitos, se você não está dando lugar para o diabo, se você está aliançado com a igreja, protegido, e tem a disposição de buscar Deus, é certo que o milagre vai acontecer, é certo. É certo. O que João diz? Lá na carta dele, 1 João capítulo 5. Se eu pedir alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele me ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, podemos ter a certeza que já alcançamos dele aquilo que pedimos. Eu quero que você vá para a sua casa hoje, com essa certeza de que Deus respondeu. E se Deus não responder? Irmãos, tem uma coisa que chama soberania de Deus. Tem coisas que nós nunca vamos explicar, nunca vamos entender. Talvez um dia, quando estivermos com o Senhor, Ele nos explique. Mas nós nunca podemos perder a confiança no nosso Deus. E entender que se eu tenho pressa de uma resposta, e eu quero mais do que apenas a misericórdia dEle, então eu preciso clamar. Importunar o nosso Deus. Orar de madrugada, orar de manhã, orar à noite, orar na igreja, orar no monte, orar onde tiver que orar. Porque a resposta vai vir. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos. Você sabe o que você precisa. Mas talvez se você está naquele processo de Deus, eu estou irando e pecando, fala para Deus, Senhor, toma conta da minha vida, Senhor, Deus muda a minha história, Senhor, que o Senhor me dê frutos do Espírito, que eu seja uma pessoa mais controlada, que eu não peque, Senhor, se eu tenho questões para resolver, me ajuda a resolver, o Senhor que está conosco, vai conosco resolver os conflitos, os problemas, não deixa a noite terminar sem resolver as coisas, não dê lugar ao diabo, porque o único jeito do diabo entrar na vida de uma pessoa que tem aliança com a igreja, que é lavada com o sangue de Jesus, que está debaixo da autoridade da igreja, do Senhor, não tem como o diabo entrar, o maligno não pode tocar, e é certo que a resposta virá sobre mim e sobre você. Obrigado, Senhor. Deus, levantamos nossas mãos nessa noite.
essa confiança que temos para com o Senhor, Deus, de podermos orar, Senhor, e ter esse entendimento, que a resposta vem conforme a minha disposição de clamar, Senhor, de buscar ao Senhor, de aumentar nossa intensidade de busca, de aumentar nossa intensidade de clamor, de aumentar nossa intensidade de oração, de jejum, de adoração, Senhor. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Fala comigo, responde, ó Deus. Fala mais forte, responde, Senhor, as minhas orações. Eu clamo a Ti, porque eu tenho certeza, o Senhor é poderoso para fazer muito além daquilo que estou pedindo ou pensando, em nome de Jesus. Pedi para o Cadu cantar mais uma canção, os pastores ficar aqui à frente, por favor. Você que precisa de oração, pode vir receber oração. Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória em nome de Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. Você pode adquirir aqui o CD, tá? Dos braços do Senhor. CD, camiseta aqui à direita, meu aqui. Prazer é Aleluia. viver. Você quer dar o seu nome para a ida a São Paulo? Já procura Pastor Chile e reserva seu lugar no ônibus para São Paulo, dia 8 de junho. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.